Olá, saudações, salute a tutti, paz e bem. Meu nome é Leonardo Magalhães, sou escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E você está no canal que trata de assuntos de fé, religião, religiosidade, história das religiões, sociologia das religiões, mas não é um canal apologético, ou seja, não vai pregar nenhuma religião, mas apresentar as leituras e o que eu penso de cada uma dessas leituras, né, em vários segmentos religiosos. E estamos aqui para uma segunda parte para falar da obra do Leonardo Boff, junto com a Rosemarie Muraro, para falar da questão do feminino e masculino, masculino e feminino. Essas questões de identidade e gênero é uma obra mais psicológica, né, que está mais voltada para a psicologia, mas tem questões espirituais também, porque vai falar sobre mitologias e a questão da espiritualidade e o eterno feminino, né? A questão do eterno feminino, porque nós estamos no seio de religiões patriarcais, né? Ou seja, esse é um canal aqui que volta-se muito para as religiões monoteístas, então falamos do que muito do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, então você pode dar uma olhada aí na playlists, né? É mais esses temas. Estamos aqui na tradição cristã, ou seja, católica e reformada. Então, Leonardo Boff é uma leitura assim, sensacional porque ele vai mostrar justamente essas questões históricas, contextos históricos, né, a psicologia e identidade e o que é a identidade masculina e feminina na modernidade, né, ou seja, o que é hoje. Hoje em dia nós temos essa questão do gênero, né, questão de gênero, a questão de colocar-se, né, enquanto masculino, enquanto feminino, as lutas feministas, né, tanto por questões de trabalho, quanto por questões também de liberdade sexual, etc. Né? Então o livro vai falar sobre isso, mas não é um livro que trata exatamente da questão sexual, porque aqui a sexualidade é vista mais do que uma questão sexual no sentido de genitálica, né? A questão genitálica, porque a gente associa muito a questão masculina e feminina à formação corporal, né, ao ato sexual mesmo. Aqui não, aqui ele está falando de toda a questão da identidade, né, eles trabalham muito o que é ser feminino, o que é ser masculino, a questão do ativo e passivo, da doação, né, a mulher dada a doação, aliás, o homem dado a doação, a mulher a recepção, né, então o homem enquanto provedor, a mulher enquanto dona do lar, por exemplo, são figuras, né? Então ele vai trabalhar muitos arquétipos do feminino. Interessante que essa parte do feminino, eu achei uma outra obra do Leonardo Boff, que eu deixei né, na primeira parte eu falei en passant, O Rosto Materno de Deus. Só que esta obra aqui vai tratar do feminino, a questão do eterno feminino, o que é o feminino, só que aqui ele vai trabalhar uma questão mais teológica, que ele vai para a questão de Maria, né? Então vai trabalhar muito a figura da Virgem Maria, enquanto essa figura feminina, porque nas religiões patriarcais a gente tem poucas figuras femininas, né? Então eu já falei no outro vídeo que no judaísmo tem as matriarcas, né? No Islã tem a figura de Maria também, né? A figura de Maria e a figura de Fátima, que é também muito importante para o Islã, né? E aí a figura de Maria no cristianismo, principalmente católico, né? Essa figura da Maria enquanto uma divinização do feminino, né? Então a Maria, mãe de Deus, fala mais de Jesus, né? Mas também ficou a ideia de da divinização de Maria, né? A questão até da ascensão de Maria, que também é um dos dogmas católicos. Então ele vai trabalhar a figura de Maria, né? a mulher pobre da Judéia, que por fé recebeu, né? O Espírito Santo, gerou Jesus Cristo, né? Então ele vai explicar isso, ó, dessa mulher, né, que tem um fundo histórico ali, só que assim como temos pouco acesso ao Jesus de Nazaré histórico, né, então temos pouca coisa, né? Ele vai mostrando aqui que a maioria está no Evangelho segundo São Lucas, vai falar que tem muito espaços, né, esses dados sobre a Maria histórica, então não podemos falar da Maria histórica, mas temos a Maria da tradição. Então tem vários apócrifos falando de Maria, né? Tem vários livros que tratam justamente de Maria e como Maria teria sido dedicada ao templo, né? Então tem essa questão da Maria ser dedicada ao templo, ela dedicada à fé, e era uma pessoa de fé, tanto que foi escolhida para ser a mãe de Cristo, né? Então justamente não é aleatório o fato de Maria, né? E aí vai trabalhar toda a Mariologia. O que é Mariologia? É o estudo da figura de Maria, né? Principalmente na fé católica, né? Que a fé católica tem dá um ressalto maior, né? Os protestantes não trabalham muito, né? É claro que tem toda a reverência, né, a Maria, mas não tem uma Mariologia, pelo menos que eu entenda, né? Na parte reformada, protestante, etc., não tem, evangélica, etc., não tem muita figura de Maria, raramente é falada, né? É claro que não é no sentido de desprezo, né? Claro que ninguém vai desprezar a mãe de Cristo, né? É questão mesmo de um foco, que aí, como nós estamos falando de um autor católico, né?
que é o Leonardo Boff, franciscano, ele vai ressaltar muito essa figura. Então toda a parte do livro vai começar falando do Espírito Santo, né, como o Espírito Santo pode ser também uma figura feminina, só que o Espírito Santo é um espírito, não tem gênero, assim como Deus não tem gênero, né? Nós temos o gênero masculino para Cristo, porque Cristo encarnou enquanto um homem judeu, né? Então nós temos essa figura, referência do humano e o divino na figura de Jesus Cristo. Então, aí Maria é esse contraponto aí feminino, né? E o Espírito Santo seria a sabedoria divina, né? Então, a palavra em hebraico ruach, né? Ruach HaKodesh, né? Seria esse sopro sagrado, sopro do santo, né? A respiração divina, né? Pode ser. Então, para algumas linhas, né? Agora, algumas linhas agnósticas, né? Tem a figura de sabedoria, Sofia, né? A figura feminina. E essa figura feminina tem várias religiões, né? Então, se eu for pegar aí, a gente já falou de mitologias, né? Inclusive vai abordar também essa questão do feminino aqui, né? E também, essa aqui é mais antropológico e psicológico, né? A questão do feminino é de, em culturas mais antigas, a mulher enquanto símbolo da fertilidade, da procriação. Então, as deusas, né? A proliferação de deusas. E então tinha aquelas mitologias baseadas na deusa, né? Depois tem mitologias baseadas na deusa e um deus, né? Eles criam o mundo junto, né? Tipo assim, Ísis e Osíris. Depois tem a questão do Deus criando no corpo da deusa, né? Então, famoso é o mito da Suméria, lá na Cádia, né? Dos caldeus, que é o Marduk e Tiamat, né? Aquele dragão lá que aí formou a Terra. E depois as religiões mais patriarcais, né? Principalmente o judaísmo, e depois o cristianismo e o islamismo, em que Deus cria, né? Deus cria tudo com a voz, com a palavra, né? O verbo divino, ele cria, faz toda a criação. Então já não tem mais a figura de Deus. Então, e aí essas religiões patriarcais têm toda essa complexidade do papel da mulher, né? Então, como essas religiões são patriarcais e são machistas, né? Então, volta e meia, as feministas vão ficar atacando as religiões monoteístas porque elas são muito machistas, né? E o papel da mulher é sempre secundário, mulher do lar, né? Então, mas você pode ver em vários segmentos religiosos que a mulher tem voz e vez, né? Ou seja, a mulher pode falar e a mulher também participa da liturgia, né? Então, vários casos, né? Então, tem que ver caso a caso, e realmente alguns tipos de leitura, né? Principalmente no Oriente tem essa questão cultural mesmo, né? Você pode ver que até em religiões que não são monoteístas, você pode ver na Índia, que lá tem Islã, mas tem outros cultos, a mulher também sofre muita repressão, né? Então tem essa questão aí cultural da figura da mulher, né? Então, esses dois livros vão trabalhar muito essa questão da sexualidade, não só na questão sexual reprodutiva, mas a questão da identidade. E aqui mais a questão de Maria, né? Maria enquanto esse rosto feminino, a maternidade. Então vai trabalhar Maria enquanto virgem, né? Maria enquanto mãe de Cristo, Maria enquanto mãe da cristandade, né? Então acho interessante isso aqui, é um livro interessante para a introdução desse assunto, né? Porque além dos estudos do Espírito Santo, de Cristo, né? As cristologias, né? Tem também os estudos da Mariologia, né? Então a questão da figura de Maria mesmo, né? Muito bem, dica para os outros vídeos. Então eu vou continuar esses vídeos falando, né, da filosofia, né? Então além do Leonardo Boff, que é mais teologia, filosofia prometendo aqui, ó, leitura do Tomás de Aquino, né? Quando eu estou fazendo esse vídeo aí sobre o Evangelho de João, estou usando muito a Catena Áurea, né, referente ao Evangelho de João, e aí é uma obra do Aquino, que faz uma coleção ali de comentários sobre os evangelhos, né? Então a Catena Áurea são livraços, né? E aqui mais a questão de Deus, né? Já que eu estou comentando lá da filosofia árabe e como o Tomás de Aquino leu, né, o Aristóteles ali para combater a leitura que o Averroes, etc., faziam lá sobre o Aristóteles, né? Então, para em diálogo, né? Então, um pouquinho de filosofia medieval, filosofia islâmica, filosofia cristã, e depois nós vamos ver a questão do nominalismo aqui com os outros dois, que é o Scott e o Ockham, né? Então fica aí a dica. Ainda na ênfase católica aqui, vamos ter duas obras referentes ao Francisco, o Papa Francisco nos deixou recentemente, né? O Nome de Deus é Misericórdia, que é de 2016, né? Uma obra que vai falar justamente isso aí, né? Sobre a questão do Deus misericordioso, nós vivemos sob a misericórdia de Deus, né? Estamos aqui porque Deus é misericordioso, a palavra é difícil, né? Deus é misericordioso, então é por isso que estamos aqui, e estamos aqui, né? Então, vai falar sobre isso, que Deus não tem prazer nenhum em julgar, né? Então, Deus não quer que ninguém se perca, né?
Então, tem vários versos na Bíblia que falam assim, que Deus não tem prazer na perdição dos ímpios, né? Então, se pudesse todo mundo se converter, né? Se convertam, escolham bem e se convertam, né? E tenham a vida eterna. Então, ele oferece a vida eterna para todos. Alguns não querem, né? Então, alguns não querem. Então, fica aqui a dica, né? Então, aproveitando assim, né, a passagem do Papa para falar desses escritos dele. Laudato Si já tem um vídeo aí comentando, né? A questão da ecoteologia, né? Aqui, ó, Papa Francisco Vida, aqui é mais biográfico. Então tem relatos biográficos, lembrando a família dele veio da Itália, né? Os Bergoglio veio da Itália, depois da Primeira Guerra Mundial, foram ali para Buenos Aires, e aí, então ele é um argentino italiano, né? O ítalo argentino. Vários argentinos são ou italianos ou judeus, né? Então tem muitos imigrantes, inclusive por isso que ele é a favor, né, dos imigrantes, dos refugiados. Então ele ressalta muito isso aí, como é que eles foram acolhidos na Argentina. Então a família italiana fugindo das guerras. E aí a narrativa começa quando ele tinha 3 anos na Segunda Guerra Mundial. Então depois eu vou comentar aqui e vai intercalando então o comentário dele, né, as lembranças, as memórias, e aí também o biógrafo vai emendando as coisas históricas. Então assim, tem duas vozes aqui. Primeira pessoa, que é o Papa Francisco, né, o Bergoglio falando da família dele, e aí preenchendo as lacunas históricas, você tem uma terceira voz, a voz da terceira pessoa, que vai comentando. Então assim, é uma história da igreja, né, história da igreja, e também é uma biografia, vida do Papa Francisco, ou seja, não vai falar só sobre o pontificado, sobre o papado, vai falar também da vida dele. Então por isso que é a questão biográfica, né. Então acho interessante, e lendo em relação a isso aqui, que é mais igual às encíclicas, né? Então, das encíclicas, ele publicou outros livros, e aí a gente vai lendo, então, a mensagem do Papa, o que ele pensava dos assuntos, né? E além das bandeiras que o Papa Francisco tinha, né? Vamos ver agora quais dessas bandeiras serão recuperadas e mantidas pelo atual Papa, né? Que recentemente já foi entronizado, que é o Leão ou Léo XIV, né? Leão XIV. Lembrar que o Leão XIII é aquele da Rerum Novarum, né? Encíclica que vai falar da questão do proletariado, dos operários, né? A questão da luta de classes, né? Porque já tinha lá o marxismo, já tinha, né, ali quase uma revolução russa pela frente, e vai discutir essas questões. Então, esperemos, né, que o Papa Leão XIV recupere essa doutrina social da igreja lá do século XIX, a Rerum Novarum, né? Inclusive eu tenho que comentar a Rerum Novarum, que já está na lista ali, eu vou ter que comentar o Papa Leão XIII, né, já que nós estamos do 14, do 13, e a questão da Rerum Novarum, né? E aí, tem muita coisa aqui, então, um monte de livro. Então fica aí as dicas, né? Rosto Materno de Deus, Leonardo Boff, depois outras obras do Boff vou trazer aqui, né? Para quem tem interesse nesses assuntos mais teológicos, né? Esse é um livro bem teológico. E, claro, né, carro-chefe de hoje aqui, que é o Feminino e Masculino, que aí é não só teológico, mas é mais antropológico, mais psicologia, né? Então a questão, quem gosta desses assuntos, Leonardo Boff consegue falar de vários assuntos, né? Então ele consegue falar de política, né, de sociologia, aqui ele consegue, né, abordar essa questão psicológica, e aqui a questão mais teológica, né? Então fica aí para o gosto, né, o gosto do freguês, como diz, ou seja, a capacidade de dialogar com essas várias linhas, né? Olha a diferença que tem, né? Trabalho de antropologia, psicologia, teologia católica, que é complicada, né? E esse canal também fala de filosofia, e a dica de filosofia é o São Tomás de Aquino, né? Que o tomismo tá, assim, é para ler, né, e reler, né? Ok? Então é isso aí, grato pela atenção, e não deixem de compartilhar.